Pois é, meu irmão, minha irmã, boa tarde a todos vocês. Boa noite já, né? Que já passou das 18 horas. Pois é, Deus é o Deus da vida, não é o Deus de morte. Por isso a vida é soberana. Se nós acreditamos em Deus, se Deus para nós é o maior, Ele é o Deus da vida, então a vida, ela tem que ser a maior, viu? A base da gente dar poder a Deus e credibilidade a todas as leis é a vida. A lei existe para beneficiar a vida. Lei que não serve para ajudar a vida é lei que deve ser substituída, jogada fora, né? Então a vida é o principal, é isso que o texto de hoje do Evangelho nos traz como profunda reflexão desse dia 20, aliás, dia 19 de janeiro, né? Essa terça-feira. Olha, 19 de janeiro eu lembro do santo que deu origem ao meu nome, Mário, São Mário. Hoje é dia de São Mário, amanhã São Sebastião. A gente vai lembrando das pessoas que deram a vida, que marcaram a vida cristã. Isso é muito bom, né? Eu sempre vou, não é cultuar santo, não, as pessoas colocam errado, não é culto, é homenagem, né? Eu sempre vou homenagear, vou pensar bem das pessoas que colocaram em prática a vida cristã, deram testemunho, e quantos estão aí, né? Se a gente conhecesse a vida de todos os santos, daqueles que realmente foram capazes, né, de dar testemunho, se esforçar para que a mensagem de Cristo ela estivesse viva entre nós. Então, acolha vocês em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês. Preparemos-nos então para o texto do Evangelho de hoje. Nós estamos, durante a semana, no Evangelho, desse tempo comum, aliás, no Evangelho de São Marcos, né? Marcos 2, 23 a 28. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus, no templo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e os deu também a seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Pois é, meu irmão, minha irmã, isso sempre foi polêmica, né? É a vida que é mais importante ou é a lei? Penso que hoje essa preocupação está voltando, né? Com força toda, né? Quando fala lei aqui, está falando, não é lei civil nem nada não, né? Mas isso serve para toda lei, viu? Aqui está falando da lei judaica, a lei mosaica. Não confundir, viu? Todas as vezes que a gente fala lá no Antigo Testamento, a lei, está falando da lei religiosa judaica, que tinha muitos preceitos, imagina, mandamentos, normas, 613 normas, e entre as quais havia a norma de não trabalhar, não fazer atividade nenhuma, por menor que fosse, em dia de sábado,
porque o sábado para o judeu é o dia santificado, né? Segundo o Gênesis, o dia do descanso de Deus. Claro que a gente não vai pegar isso de forma literal, né? Achar que Deus é um ser que cansa de trabalhar e tem que descansar. Isso é uma coisa humana. Aliás, não tem como falar de Deus sem ser pelo humano, pela linguagem humana, pela cultura humana, pela maneira humana de entender as coisas, né? Deus é algo assim muito, está muito acima, né? A gente não tem como ter uma linguagem específica de Deus. Então a gente vai falar sempre no sentido humano, né? Deus está olhando, Deus está sentindo, Deus está gostando. Tudo isso são atribuições humanas, né? Mas o descanso aí não significa esse descanso de alguém cansado, ofegante, né? E descansar um pouquinho. Não é isso, não é descanso físico nem mental. É o descanso de Deus, é dizer, é uma forma de dizer, está tudo acabado, né? Eu terminei a criação. Eu não estou trabalhando, né? No trabalho. Agora, é preciso entender, porque senão tem gente que acha que Deus terminou lá no sétimo, no sexto dia terminou, no sétimo descansou. Havia como é que chama? Um escritor famoso, né? Inclusive prêmio Nobel da Paz e tudo, que foi o José Saramago. Ele escreveu muita coisa baseada na Bíblia, mas dentro da sua visão ateia. E ele dizia que Deus é inoperante. Esse negócio de falar em Deus, que Deus está agindo, que não sei o que, isso é bobagem. Que Deus criou o mundo no sexto dia, no sétimo descansou e continua descansando até hoje, porque não faz nada pelo mundo. E tá aí as dificuldades, as pestes, as doenças, e Deus, que esse Deus tão bom, e esse Deus acaba deixando o ser humano no sofrimento. Por que não faz nada? Essa visão é muito ingênua de Deus, né? É uma visão desencarnada da realidade, né? É uma visão totalmente transcendente, sem a visão imanente de Deus. O que é isso, né? E a gente pode falar essas palavras muito rebuscadas, porque senão muita gente não vai entender. Transcendente é achar que Deus está fora de nós, lá no fora. Ele é uma realidade totalmente fora e que eu tenho que pedir a Ele, que eu tenho que sacrificar a minha vida, que eu tenho que fazer o maior esforço para que Ele possa me atender, né? Ele precisa de um sacrifício muito grande aqui para ele escutar, e porque às vezes está muito alto, né? Então não dá para escutar. E tem gente que só pensa nesse Deus em algum lugar, né? Tem um céu mesmo, e lá tem um Deus lá, um homem barbudo e tudo, que fica olhando aqui para o mundo, falando assim, ó, aquele eu vou castigar, aquele não, aquele eu vou beneficiar, aquele eu vou deixar pedir até babar a boca, depois eu vou fazer alguma coisa. Gente, essa é uma ideia muito primitiva de Deus, né? Eu só vou aceitar a transcendência de Deus na imanência. O que é imanência? É um Deus que se faz presente na vida, na realidade humana, nas vontades humanas, naquilo que o humano se expressa de bom. Então, como eu vou falar que nessa pandemia Deus não está agindo, gente? Que isso? Olha a vacina aí. Deus não está agindo? Não tem nada de bom agindo? Que Deus está dormindo? Se for igual as pessoas pensam Deus, muita gente pensa aí realmente está dormindo mesmo, né? Porque ele podia simplesmente dizer, manda parar agora essa Covid. Tudo parava. Tem gente que pensa assim. Ou tem gente que pensa dentro dessa visão assim, isso é ele que está mandando, porque quer castigar o povo, porque tem pecado, porque tem isso, tem aquilo, como se nunca tivesse tido pecado, né? Então, assim, são visões muito ingênuas e muita gente sofre muito por causa disso, né? E interpretam as coisas de uma forma muito literal
E a fé fica uma coisa assim. Tem gente que perde totalmente a fé porque isso vai se tornando algo assim tão, tão sem lógica, né? A pessoa não, vai estudando, vai entendendo as coisas, né? A mente vai evoluindo e quando ela olha esses conceitos tão rudimentares, tão primitivos de Deus, ela não tem como acreditar, né? Então, eu nunca, não tem como não acreditar em Deus, não tem como não acreditar no bem, né? Então Deus está aí agindo, o bem está aí, sempre enquanto tiver alguma coisa negativa, o bem está ali para levantar e tudo, né? Aquela história que, não é história, é caso verídico, né? Daquele sujeito que caiu, eu estava num restaurante assim, eu vi quando ele caiu na rua, praticamente assim que ele caiu, não, mas já tinha um tanto de gente levantando, outro dando água, outro ligando para SAMU, não sei o quê, e fala que Deus não está agindo, gente. Tudo isso é obra de Deus. A quantidade de gente que deu, que nós já falamos, inclusive, né, que arriscou a vida para que essa vacina existisse. Tudo isso a gente pode dizer é Deus que está agindo. Então, na imanência, Deus está agindo no dia a dia. A gente tem que ver Deus fora, separado do mundo, nessa realidade. Não, Deus está no mundo porque o mundo é criação dele, não é? Então a gente não pode dizer, descansou e pronto. Não. Essa é uma forma de falar que acabou a criação. Só que essa criação, ela continua sempre exigindo cuidados, salvação. É tanto que Jesus veio para salvar. Se essa criação não tivesse, não tivesse sentido mais e ficasse parada só lá na, na criação, criou e pronto, aí precisaria salvá-la, né? Jesus Cristo seria até inútil o trabalho dele. Então, o descanso de Deus é isso, não é o descanso no sentido, agora eu não vou fazer mais nada, né? Não, né? Essa é uma maneira simbólica de falar, né, do término de toda a criação. E essa criação, feita por Deus, ela merece o cuidado, como eu disse, merece ser salva a cada dia. E é por isso que Jesus tinha a liberdade de agir no dia de sábado. Eles guardavam porque Deus tinha terminado a criação e era descanso de Deus. E Jesus diz: não, eu também sou senhor do sábado. Quando Jesus fala isso, é para dizer: eu sou o senhor da lei, porque eu estou aqui a serviço da vida, e a vida é a senhora da lei. A lei existe para a vida. Mais uma vez eu repito isso, entendeu? A lei existe para a vida. E aí eu vou em tudo quanto é lei. A lei que não estiver ajudando a vida, beneficiando a vida, ela deve ser substituída. Por isso que tem lei que fica caduca, tem lei que tem que mudar, código canônico, código civil, né? Tudo isso muda, vai mudando com o tempo. As leis que foram criadas, por exemplo, lei orgânica municipal, lei que foi criada aí no tempo que andava-se de cavalo na Afonso Pena, né? Estava escrito lá: os cavalos devem ser amarrados assim, assado, para não perturbar. Você vai conservar uma lei dessa se Afonso Pena não tem mais cavalo? As carruagens, agora a lei das carruagens. Tem carruagem na Afonso Pena? Não tem. A lei dos bondes. Tem bonde na Afonso Pena? Não tem. Então tem que mudar, né? Mas alguns da religião batem o pé e não aceitam. Que ali está escrito e pronto, né? Tem gente que diz assim: está escrito e acabou, não deve ser mudado. Igual eu vi alguém falando
pouco tempo aí. Quando eu falo alguém, alguém de dentro da igreja, né? Alguém da... Não, não é leigo, né? Isso só. Mas alguém dizendo aí, né? Que o Papa fulano de tal, lá no século não sei o que, instituiu tal coisa. E o Papa Francisco não deve mudar, porque ele falou naquela época que aquilo é imutável. Como é que alguém vai instituir uma coisa se ele era Papa, o Papa Francisco também é Papa? Não, ele tem mais poder que o Francisco, porque ele instituiu e falou que não era para mexer. Gente, aquilo que não é para mexer, Papa nenhum mexeu, porque não tem poder, que é a vida. Criar a vida. A vida é criação de Deus, né? Agora, essas norma de igreja, que não sei mais o que, papapá, tudo isso pode mudar. Por que pode mudar? É porque a vida não pode mudar. Por isso que a lei pode mudar, porque a vida não pode mudar. A vida é a vida. Sempre foi, é e sempre será. A vida é dom, a vida é maior, né? Todos querem viver, todos precisam viver bem, todos querem o melhor para viver. Isso não muda. Então, em nome desse melhor, evidentemente que as leis vão se mudando. E aí essa polêmica aí do texto, né, dos discípulos que passavam por uma plantação de trigo, um trigal, com fome, e, e foram apanhar a espiga, mas era dia de sábado. Ah, meu Deus, pode não. A lei não permite isso. Mas eu estou com fome. A minha fome não conta? Não, não conta não. Sua fome não conta, não. O importante é a lei. A lei no papel aqui está dizendo que não pode, é uma lei religiosa e nós não podemos permitir. Mas se fulano morrer de fome, não tem problema. Um bispo aí não falou esses dias que não tem problema morrer de Covid? Tá? Não tem problema não. A nossa salvação está na eternidade. É porque ninguém dele morreu, né? Tem hora que Deus me perdoe, mas uma pessoa dessa merece não morrer, lógico, mas sofrer uma coisa dessa para aprender, sabe? A falar bobagem. Ah, mas o senhor é padre, tá falando, fala mesmo. Seja quem for. Olha que Jesus falou. Mas Davi pôde, né, pegar os pães lá, e que eram pães só dedicados aos sacerdotes, só eles podiam comer, e Davi foi lá, comeu porque estava com fome e deu aos seus companheiros, né? Ele pode. É a mesma coisa que eu digo. Não é porque fulano tem uma mita na cabeça que pode, não. Sabe? A vida pode. As pessoas têm direito à vida. E eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. E esse sujeito lá de Goiás, eu até já falei o nome de onde que é, disse que não. Disse que tem que morrer. Qual bobagem? Que para que isso? E agora vem essa vacina, para que isso? Nós estamos preocupados com a vida além da morte. É uma coisa que não tem nem capacidade, a gente é tão idiota que não dá nem para falar muita coisa, né? Mas então, gente, é isso. Jesus não estava nem aí para essas coisas. Importante, ele olhava como centro, como necessidade, a fome dos seus discípulos. Vocês estão com fome? Azar o que está escrito na lei. Azar que os fariseus estão dizendo isso, aquilo, sabe? E é assim que eu levo a minha vida também de padre, tá bom? Eu vim para que todos, né? Que está implícito na palavra de Jesus, para que tenham vida, e aí está a palavra todos implícita,
Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E é isso. É em nome da vida é que nós devemos lutar. É em nome da vida que nós devemos fazer nossas leis. É em nome da vida que nós devemos cumprir aquela lei, desde que ela seja para a vida. E a vida é soberana. Ou tem alguém aí que pensa diferente? Ou tem alguém aí que não queira viver? Aí vai ter uma elaboração diferente da minha, mas até agora eu penso que todo mundo quer o melhor para a sua vida, para a vida de quem ama, para a vida da família, não é isso? Então, essa é a vida soberana. Se tiver de mudar alguma coisa, se tiver que passar por cima de alguma coisa, e por isso que o Papa Francisco está sendo atacado tanto, se tiver que mudar alguma coisa, porque alguém vai ser beneficiado e vai viver com dignidade, que mude. Ah, mas fulano e Beltrano está falando. Problema dele. A vida é dom maior. Não tem como fugir dessa. Amém. Meus irmãos e irmãs, vamos colocar diante da misericórdia e do amor de Deus Hoje foi sepultada a Regina, lá em Rondônia. Que Deus abençoe e fortaleça a família nesse momento tão difícil. Então Deus console o Tótila. Que Ele encontre nos nossos sentimentos, nas nossas amizades, no nosso carinho, a sua força, porque é nisso que Deus está agindo. Deus dá força. É nesse sentido. Deus Pai misericordioso, acolhei nossos pedidos, nossas orações, nossas reflexões, pensamentos, por Jesus Cristo, vosso Filho, que vive Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos e todas essa bênção e permaneça para sempre. Amém. E até amanhã, na graça de Deus.